Muitas pessoas estão cansadas, não porque erraram. Outras estão exaustas, não porque pecaram. As pessoas estão demasiadamente cansadas, porque estão esperando tempo demais por coisas que já deveriam estar acontecendo. Deus não te criou para você viver estagnado. Deus não te fez para você viver paralisado. Existe sim um tempo de espera, mas também existe um tempo de liberação da parte de Deus. E hoje, nesta manhã, o Espírito Santo me trouxe aqui para ativar esse tempo em sua vida. Bom dia, que o Senhor o abençoe e o guarde, que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade, que o Senhor se agrade de você e lhe conceda paz. Eu sou o pastor Wander Angeloni e minha missão é simples, é anunciar a palavra que salva com a mesma força que me salvou. Nesta manhã eu quero iniciar comentando acerca de um testemunho. Anteontem, um irmão em nossa igreja, ele me procurou alegando sobre a importância de ser específico nos seus pedidos para que aquilo que estava paralisado por muito tempo começasse a funcionar ou a voltar a movimentar-se. Ele me procurou alegando que depois da morte da sua mamãe, havia uma casa que há muito tempo ele não alugava, não conseguia vender, simplesmente estava estagnado, paralisado. E nas muitas tentativas de alugar, vender, todas elas se frustraram. Até que, tomando conhecimento de uma mensagem que eu compartilhei em um estudo de oração sobre a importância de ser específico, porque a fé ela se ativa quando nós somos específicos. Então, naquela noite, ele testemunhou dizendo que orou com muita clareza, orou com muito detalhe, especificando exatamente o que ele gostaria que acontecesse, o tipo de pessoa para alugar, o valor do aluguel, a maneira como ia acontecer. Então, em cada detalhe que ele apresentou ao Senhor, Deus ouviu as suas orações. E na manhã seguinte, para sua surpresa, ele não precisou correr atrás de absolutamente ninguém. Essa família, em resposta à sua oração, o procurou. E a maneira como foi feito o contrato de aluguel, foi muito mais do que ele esperava, mas estava diretamente em acordo com aquilo que ele estava orando. E essa é a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Em Mateus capítulo 8, a partir dos versos, na verdade os versos 1, 2 e 3, a Bíblia fala de uma história poderosíssima. Depois que Jesus ele desce do monte, a Bíblia vai dizer que um leproso, se aproximando dele, o adorou dizendo: se o Senhor quiseres, pode me tornar limpo. Jesus, ele estende a mão, ele toca-o, dizendo: eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. A lepra na época não era apenas uma doença, era uma condenação social e espiritual. Até mesmo porque um leproso ele era expulso da sua comunidade. Ele era considerado impuro. Ele era obrigado a viver longe das pessoas. Ele é proibido de se aproximar de qualquer um. Mas o texto diz aproximando-se. E esse foi o primeiro grande milagre. O milagre da coragem. Talvez é isso que falta nas nossas orações. É entender que podemos confiar em um Deus que pode todas as coisas. Porque absolutamente nada é impossível para Ele. Ele teve coragem. Ele rompeu a lei, ele rompeu o medo. Ele atravessou a multidão que o rejeitava. Ele passou pelas pessoas que se afastavam dele e ele foi até alguém que jamais poderia rejeitá-lo, Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto todos os homens que estavam evitando aquele leproso, ele correu justamente para aquele que não rejeita ninguém. E o que me chama a atenção é o pedido daquele leproso. Ele não disse a Jesus Cristo: se o Senhor puder, porque ele não duvidou do seu poder. Ele também não exigiu: o Senhor tem que me curar. Ele apenas diz: se o Senhor quiser. Essa é uma oração que nos coloca na lista, que nos tira de tudo aquilo que está paralisado e com o poder de Deus a gente volta a se movimentar em direção ao nosso milagre. Ele orou dizendo: se quiseres. Aquele leproso, ele reconheceu o poder de Jesus. Ele não exigiu que Jesus o curasse. Ele não duvidou do seu poder, dizendo: se o Senhor pode. Ele apenas orou: se o Senhor quiser. Essa sua oração prova duas coisas. Ele reconhece que Jesus tinha o poder de curá-lo, só que agora ele só queria saber se Jesus queria ou não. Então Jesus responde a ele e diz: sim, quero. Então, estendendo a mão, o tocou e aquele homem foi curado. Então guarde isso no seu coração.
A sua fé se ativa quando você é específico. Nesse grande testemunho que eu acabei de dizer, sobre um irmão da nossa igreja que testemunhou o movimento dessas águas, estava paralisado aquele imóvel, talvez sobre o desuso, correndo risco de depreciar, algum dano acontecer, mas quando ele foi específico, a sua fé se ativou. Então guarde isso no seu coração, a sua fé se ativa quando você é específico. Portanto, há uma promessa muito gloriosa em Apocalipse 3:8. A Bíblia diz: as portas que Deus abrir, ninguém pode fechar. Talvez você entrou aqui com um sentimento de paralisação, como se tudo paralisasse na sua vida, as suas finanças, a sua saúde, a sua vida emocional, profissional, a sensação de que você está perdendo a sua vez, perdendo o seu tempo. Eu reconheço que há um tempo de espera, porque a Bíblia diz: em tudo há um tempo determinado. E esse tempo é determinado para todas as coisas. Há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de calar-se, há um tempo de falar. Mas também creio que há um tempo de esperar. Mas também há um tempo de começar a se movimentar. E essa é a palavra de Deus. Quando Deus decide agir, quando Ele decide abrir uma porta, ninguém pode fechar. Eu estou aqui para profetizar no nome de Jesus. Quando Deus decide abrir esta porta, não há homem na terra, não há inimigo contrário, não há nada no céu e na terra que pode paralisar o que Deus decidiu agir. Por isso, quando Deus decide agir, não há bloqueio espiritual que permaneça. Quando Deus decide agir, não há nenhuma retaliação que possa prevalecer. Quando Ele decide agir, não há paralisia que tenha força para continuar como está. E assim, nós entendemos o que o profeta Isaías disse: agindo Deus, quem impedirá? Por isso eu quero declarar no nome de Jesus que Deus está agindo em seu favor. Deus está agindo nessa causa que está paralisada na justiça. Deus está agindo no meio desse desespero, mostrando a você agora um caminho, uma saída, uma luz. Ele está acendendo a luz para que tudo fique claro dentro do seu coração. Prepare-se. A um eu digo: Deus ainda hoje mostrará uma saída. Prepare-se para ver tudo aquilo que estava paralisado começar a movimentar-se. Deus está ressuscitando sonhos. Deus está fazendo com que tudo aquilo que estava paralisado por uma força contrária comece a se movimentar agora no nome de Jesus. Você crê que aquilo que estava impedido começará a se mover? Então declare comigo agora com muita fé. Todas as vezes que a gente declara com fé, as palavras que saem da nossa boca já está liberando o que o céu autorizou. Então declare comigo: nada retido em minha vida. Onde você estiver, declare isso: nada bloqueado no meu caminho, nada parado em meu propósito. Mais uma vez: nada retido em minha vida, nada bloqueado em meu caminho, nada parado em meu propósito. Eu creio fielmente e profetizo que portas estão se abrindo, que caminhos estão sendo destravados, que respostas estão chegando, que processos estão avançando e que a poderosa mão do Senhor está liberando tudo aquilo que estava preso. Porque o que estava seguro, paralisado, atado no mundo espiritual, está sendo solto agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que talvez você está se lamentando nesse momento porque algumas coisas estão acontecendo na vida de outros e não na sua. Mas eu oro por você nesse momento. Senhor Deus, quero orar por essas pessoas que estão com a sua vida travada, cansada, esperando por um mover sobrenatural das águas. Eu oro para que todo bloqueio espiritual seja quebrado agora, para que todas as amarras contrárias, para que todos os laços do diabo sejam desfeitos agora no nome de Jesus, que toda retenção caia por terra. E o que estava parado volte a fluir, que haja paz, que haja clareza, que haja direção, que haja avanço, que a tua mão libere tudo aquilo que o inimigo tentou impedir, porque o Senhor mesmo disse em sua palavra: agindo eu, quem impedirá? E a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Assim nós oramos em concordância no nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Se você crê nessa oração, escreva agora nos comentários: nada retido, nada bloqueado, nada parado. Vamos juntos ler o Salmo 23 para liberação, proteção
e provisão. Estou aqui com a minha Bíblia aberta e eu quero fazer essa oração juntamente com você. Respondendo, porém, o Senhor ao nosso coração e à vida do salmista, de acordo com o Salmo 23. Esse salmo não é apenas um salmo mais conhecido do mundo, não é apenas um salmo mais lido por muitas pessoas. Definitivamente é a felicidade daqueles que esperam no Senhor e temem ao Senhor e o têm como seu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Definitivamente Deus está trazendo movimento a tudo que estava paralisado. Creia, quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. E essa ação não virá por parte do governo, essa ação não virá talvez pelo seu patrão, não espere pelos seus pais, pelo seu vizinho que coisas aconteçam que só Deus pode fazer. Eu sei que há coisas que nós podemos resolver, mas a maioria delas, principalmente aquelas que no mundo espiritual estão travadas, só Deus tem o poder de fazer isso. E essa palavra é o seu coração. Nada ficará retido a partir de hoje. Nada ficará bloqueado, tampouco nada ficará parado. Se você recebe essa palavra, eu quero liberar algo sobre a sua vida. Paz tenhas, que a tua casa tenha paz e tudo quanto tens tenha prosperidade. Se você recebe essa palavra em seu coração, compartilhe essa oração com pelo menos 23 pessoas que precisam destravar a sua vida novamente. Há pessoas que estão paralisadas na saúde, no trabalho, na vida financeira, há pessoas que estão andando em círculos. E uma forma mais bíblica de pôr um fim à paralisia é dar uma direção. E a direção é esta. As portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, principalmente aquelas que você conhece, que em alguma área da sua vida estão travadas. Compartilhe essa oração, porque eu creio pela fé que as suas vidas e a vida dessas pessoas que vão receber essa oração nunca mais ficarão paralisadas outra vez. Que as portas se abram ao seu favor e que nada mais fique parado na sua vida. Que a mesma palavra que me salvou também hoje encontre você. Deus te abençoe.